Olá, galerinha aí do 8º ano. Vamos agora a mais uma correção das nossas atividades. Hoje, nós vamos fazer a correção das atividades referentes ao bloco número 4, que fala um pouquinho sobre a posição dos Estados Unidos, né, e dos BRICS no cenário socioeconômico mundial. Também fala um pouquinho, né, sobre a briga aí pelo poder entre Estados Unidos e China, né? Então vamos lá. Na questão número 1. A ideia dos BRICS foi formulada pelo economista-chefe da Goldman Sachs, Tim O'Neill, em estudo de 2001, intitulado Building Better Global Economic. BRICS fixou-se como categoria da análise nos meios econômicos, financeiros, empresariais, acadêmicos e de comunicação. Em 2006, o conceito deu origem a um argumento propriamente dito incorporado à política externa de Brasil, Rússia, Índia e China. Em 2011, por ocasião da terceira cúpula, a África do Sul passou a fazer parte do agrupamento, que adotou a sigla BRICS. Sobre BRICS, assinale o que for correto. Na A, corresponde a um bloco econômico em processo de formação. Isso a gente já pode perceber até no texto, né? Vocês fizeram aí toda uma pesquisa sobre esse bloco econômico, né? Essa formação. Então, vocês estudaram sobre ele, o seu objetivo, quais os países compõem, né? Então, a gente já sabe que sim, o BRICS, né? Ele corresponde a um bloco econômico em um processo de formação. Se a África do Sul, ela foi aí a última, né? O último país a ser adicionado e é bem recente, em 2011, isso quer dizer que o BRICS é sim, né, um bloco econômico em processo de formação ainda. Na 2, sobre os BRICS, assinale o que for incorreto. É um grupo formado pelos países considerados emergentes, formando um dos maiores blocos econômicos do planeta, atrás apenas da União Europeia. Não, o BRICS ele é um bloco econômico novo, né? A maioria dos países integrantes são países emergentes, porém ele está longe de ser um dos maiores blocos econômicos do planeta. A gente tem vários outros blocos econômicos aí bem à frente do BRICS, né? Por exemplo, blocos econômicos compostos apenas por países de primeiro mundo, né? Países industrializados. Então, essa alternativa ela é incorreta. Então, vocês vão marcar um X aí na letra A. Leia o fragmento de reportagem a seguir para responder as questões número 3 e 4. Alinhamento automático do Brasil com os Estados Unidos da América causa atritos na cúpula do BRICS. Itamaraty quer tirar de documento do bloco, critica a unilateralismo e apoio à agência para refugiados palestinos. Uma reportagem, né? Vamos lá. O governo Jair Bolsonaro abraçou posições dos Estados Unidos e abriu uma disputa com os demais parceiros nos BRICS, bloco econômico formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Nas negociações para formular a declaração oficial da cúpula, que acontece nesta quarta-feira e quinta-feira, o Itamaraty atua para convencer os membros da aliança a retirar do documento trechos que contrariam interesses norte-americanos no Oriente Médio. Os principais pontos de atrito causados pelo alinhamento automático do Brasil aos Estados Unidos são menções a palestinos
unilateralismo e Irã. Então, vamos à questão. O posicionamento do Brasil em relação aos Estados Unidos pode prejudicar seu relacionamento junto ao BRICS? Na verdade, sim. Esse procedimento, esse posicionamento, ele pode sim afastar o Brasil de seus parceiros comerciais do BRICS, principalmente da China, que é o maior importador aí dos produtos brasileiros, né? Essa aliança com os Estados Unidos eu vejo, né, como benéfica para o Brasil em certo ponto, né? A gente sabe que o Brasil também é muito dependente de países de primeiro mundo, países como os Estados Unidos, principalmente, né, que é o país referência aqui da América, e Estados Unidos também, né, um modelo a ser seguido aí por vários países. Porém, a sua posição de apoio aos Estados Unidos pode sim prejudicar, porque a China, né, que compõe aí o BRICS, né, ela, ela não é muito parceira dos Estados Unidos. Então, pode sim, o posicionamento do Brasil, do presidente, pode sim prejudicar em relação ao BRICS, né? Então, aí tem que colocar na balança para ver, né, qual que é o lado mais benéfico, né? Se é ficar, posicionar-se a favor ou contra. Na questão número 4. Este posicionamento traz algum benefício ao Brasil? Por quê? Vamos lá. Esse posicionamento, né, é a favor dos Estados Unidos. Olha, o Brasil teve apoio dos Estados Unidos para adentrar a OCDE, mas ainda não foi aceito pela organização. Neste caso, tem mais a perder por um acordo comercial que já existe com a China do que a ganhar, um acordo comercial sem previsão de efetivação. Então, assim, ele pode sim perder em alguns casos, como eu falei para vocês, mas pode ganhar em outro, né? Por exemplo, se ele adentrar mesmo, né, na OCDE, é um bloco também, uma organização muito importante, né? São acordos comerciais aí que vão elevar a economia do Brasil. Porém, né, ainda não foi aceito, porém está em avaliação. Se ele for aceito, muito bom para o Brasil, ele só tem a ganhar, né? Mas pode ser que ele não seja aceito e pode ser que o acordo que ele tenha, né, com países do BRICS se perca, né? Ele perca sua força, ele perca sua posição no BRICS. Então, tem que se avaliar aí, como eu falei para vocês, qual que é mais vantajoso para o Brasil, né? Neste posicionamento aí, por enquanto, não trouxe nenhum benefício para o Brasil. Vamos lá, outro texto. Leia o fragmento de reportagem a seguir para responder as questões 5 e 6. Por que o governo Trump estuda banir o TikTok dos Estados Unidos? Vamos lá. Com sua mistura eclética de dança, desenhos, de comédia e sincronização labial, o TikTok se tornou um fenômeno entre os jovens. O que é TikTok? O TikTok é um aplicativo gratuito, uma espécie de versão resumida do YouTube. Os usuários podem postar vídeos de até 1 minuto e escolher um enorme banco de dados de músicas e filtros. A China pode usar o TikTok para espionar pessoas? O secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, alegou que os usuários do TikTok correm o risco de seus dados acabarem nas mãos do Partido Comunista Chinês. Das 5. Qual é o motivo dos Estados Unidos resolver banir o acesso de um aplicativo chinês de seu país? Neste contexto, como pode ser descrita a relação destes países? Então, o motivo, né, do governo dos Estados Unidos de banir um aplicativo chinês
é a suspeita de roubo de dados de cidadãos de seus países, como foi citado no texto. Deste modo, a relação entre Estados Unidos e a China demonstra cada vez mais conflituosa, né? Então, prova aí, né, mais uma vez que eles não têm uma boa relação, visto que Estados Unidos desconfia, né, de um aplicativo chinês que possa ter aí uma outra intenção por trás aí da interação, né? Então, o motivo aí é a suspeita de roubo de dados, ok? Na 6. Muitos especialistas observam este embate, dentre vários outros envolvendo ambos países, e o classifica como sendo parte do cenário de uma Segunda Guerra Fria. Por que eles fazem essa afirmação? Eles fazem essa afirmação principalmente pelo clima de tensão, né, que novamente demonstra essas duas aí potências são os Estados Unidos e a China. Como a gente viu anteriormente, a China ela pode, né, ultrapassar a pouco prazo, não é a longo prazo, os Estados Unidos na posição aí de superpotência. É só vocês, através da sua economia, né, que cresce cada dia mais. Enquanto a dos Estados Unidos, não que ela esteja estagnada, ela cresce também, mas não tanto como a economia chinesa. É só vocês analisarem aí, por exemplo, na casa de vocês, né? Olhem aí se vocês têm mais produtos chinês ou mais produtos dos Estados Unidos. Pelo menos na minha casa, né, eu tenho muito mais produtos de origem chinesa, né, made in China, do que produtos feitos nos Estados Unidos, principalmente pela questão do alto preço, né, do alto valor. Enquanto os Estados Unidos investem na qualidade, a China ela investe no preço, né? Então, na 6 aí, né, seria o clima de tensão que se demonstra aí pelas duas potências aí, ok? Na 7, faça uma pesquisa sobre invasão de privacidade, roubo de dados e escândalos de espionagem recentes e indiquem quais países possuem mais participação nestes fatos. Então, vocês realizaram aí a pesquisa, né, e puderam perceber que partindo de um extenso histórico, os Estados Unidos e a Rússia são os países que mais praticaram e praticam espionagem no mundo. A gente pode citar aí como fatos, né, mais recente, a influência russa na última eleição, que elegeu o atual presidente norte-americano, e a extração de dados e a manipulação da oposição pública, o surgimento das famosas fake news em redes sociais, que auxiliaram os resultados desse mesmo presidente, assim como outros eleitos em outros países com o mesmo perfil deste mencionamento, ok? Então, essa 7 aí, ela pode citar aí um exemplo, né? O exemplo que vocês pesquisaram. Essa resposta é pessoal, ok? Então é isso, termina aqui mais uma correção das nossas atividades. Até a próxima semana. Tchau, tchau.